A maior conquista que alguém pode levar para a vida espiritual não cabe em cofres, diplomas ou aplausos. É algo bem mais silencioso e, por isso mesmo, poderoso: a evolução moral. Em outras palavras, o que realmente conta não é quanto a pessoa acumulou, mas em quem ela se transformou. O Espiritismo ensina que o verdadeiro progresso do espírito não é só aprender mais, falar bonito ou entender teorias profundas. O avanço real acontece quando o coração muda de verdade, quando a pessoa se torna mais amorosa, justa, paciente, humilde e caridosa, não por obrigação, mas por consciência. Allan Kardec reforça essa ideia ao destacar que o progresso que importa é o moral. É ele que define a direção do espírito. E essa evolução se revela nas escolhas diárias, especialmente quando ninguém está vendo. O espírito cresce quando aprende a amar sem querer algo em troca, quando perdoa de modo sincero, quando enfrenta o próprio orgulho sem inventar desculpas, quando consegue diminuir o egoísmo, quando faz o bem pelo bem, sem a necessidade de reconhecimento. Esse é o tesouro espiritual de verdade, aquele que atravessa a morte como quem atravessa uma porta, sem perder valor no caminho. E aí vem a pergunta prática, aquela que pega na mão e puxa para o chão da vida real: o que a pessoa precisa fazer para alcançar isso? Segundo o Espiritismo, esse caminho começa com reforma íntima, uma mudança interior que não é teatro nem promessa de começo de ano. Reforma íntima é uma decisão contínua de observar a si mesmo, reconhecer as próprias sombras e escolher, pouco a pouco, agir melhor. Não se trata de perfeição instantânea, mas de sinceridade. O espírito vai se educando quando pratica a caridade de forma completa, tanto a caridade material quanto a caridade moral, que inclui escutar, compreender, respeitar, acolher, não ferir com palavras, não humilhar com atitudes, não esmagar com críticas disfarçadas de verdades. Além disso, esse processo pede humildade, porque sem humildade a pessoa até faz coisas boas, mas vive alimentando um eu enorme por dentro. Também pede estudo, não para virar alguém que coleciona frases bonitas, mas para compreender as leis divinas e enxergar sentido onde antes só havia revolta. E pede aceitação das provas da vida como oportunidades de crescimento, não como castigos aleatórios. Aceitar, aqui, não é se resignar de maneira passiva, e sim aprender a perguntar: o que isso quer desenvolver em mim? O que eu ainda preciso curar, desapegar, melhorar? Outra peça essencial é a vigilância dos pensamentos e sentimentos, porque é dentro da mente que muitas batalhas começam antes de virar atitudes. O Espiritismo lembra que a pessoa pode até controlar o que faz, mas também precisa aprender a educar o que pensa, sente e alimenta. Nesse caminho, Jesus é visto como o modelo mais perfeito. Seguir seus ensinamentos não é repetir palavras, é tentar viver a essência: amar, compreender, servir, perdoar, ser firme sem ser cruel, ser justo sem ser frio, ter fé sem se achar superior. O ponto é que, quando a pessoa toma isso como direção, ela começa a perceber que a recompensa do crescimento espiritual não vem do lado de fora. Ela nasce dentro. Porque a recompensa não é um prêmio entregue por alguém, nem um troféu espiritual. A recompensa é interna, como um quarto que antes estava escuro e, de repente, ganha luz. Ela aparece como paz de consciência, como leveza, como aquela sensação de que a pessoa está se reconciliando com a própria história. Aparece como felicidade real, não a alegria artificial que depende de tudo estar perfeito, mas a felicidade que permanece mesmo quando existem desafios. Aparece como libertação do sofrimento moral, aquele sofrimento que vem do remorso, da culpa, do orgulho ferido, do rancor alimentado, da ansiedade de controlar tudo. O espírito colhe o que plantou, e quanto mais evoluído ele se torna, mais livre ele fica. Livre do medo, livre da necessidade de provar valor o tempo inteiro, livre da prisão do próprio ego. E essa evolução não fica só nesta vida, como se fosse um projeto que termina no último dia do corpo. Ela muda o tipo de experiência que o espírito atrai e vive nas encarnações futuras. Conforme o espírito evoluir, as encarnações tendem a ser menos dolorosas. Não porque ele ganhou sorte, mas porque ele aprendeu a não criar as mesmas quedas,
a não repetir os mesmos erros e a lidar melhor com as próprias emoções. As provas se tornam mais sutis, a expiação vai diminuindo e, em muitos casos, começa a surgir mais missão do que dor. O espírito passa a ajudar outros espíritos, não apenas por palavras, mas por presença, exemplo e vibração. E pode reencarnar em mundos mais evoluídos, porque os mundos também seguem uma escala de progresso. Espíritos mais adiantados não precisam permanecer em ambientes de provas e expiações como a Terra para sempre. Eles caminham para experiências compatíveis com a sua maturidade espiritual. Então, o que acontece na chamada última reencarnação? No Espiritismo, essa ideia está ligada ao momento em que o espírito atinge um grau de pureza suficiente para não precisar mais reencarnar em mundos materiais inferiores. Esse estágio é associado ao que se chama de espírito puro. Isso não significa parar de existir nem virar um ser distante e indiferente. Significa viver em plena harmonia com as leis divinas, com consciência desperta, sem as antigas amarras do orgulho, do egoísmo e da maldade. Um espírito assim atua como colaborador direto do bem, como instrumento de auxílio na evolução de outros. Jesus é apresentado como o exemplo máximo de espírito puro, aquele que já viveu o amor em seu ponto mais alto. E aqui tem um detalhe importante: o espírito não deixa de evoluir. Ele continua crescendo, aprendendo, servindo, ampliando capacidades, mas sem a necessidade de passar por provas dolorosas como antes. É como se a escola tivesse mudado de nível. O aprendizado continua, só que não é mais pelo choque, e sim pela luz. No fim, tudo pode ser resumido de um jeito simples e profundo: o maior ganho é tornar-se melhor do que ontem. A recompensa é a própria felicidade e libertação interior. E a última encarnação, nesse sentido, é o momento em que o espírito já venceu dentro de si aquilo que o prendia, e passa a viver plenamente no amor, com serenidade e propósito. Se a maior conquista da vida espiritual é a evolução moral, então a grande pergunta muda de forma. Em vez de "o que eu vou ganhar?", ela vira "o que eu preciso transformar em mim para ficar mais leve por dentro?". E isso é uma mudança enorme, porque tira a pessoa do modo corrida por recompensa e coloca no modo caminho de consciência. No Espiritismo, evoluir não é virar alguém perfeito de um dia para o outro. É aceitar que a alma é uma obra em andamento, com andaimes, poeira, ajustes e, às vezes, uma parede que precisa ser derrubada para a luz entrar. Por isso a reforma íntima é tão central. Ela não é só "quero ser melhor". Reforma íntima é prática. É olhar para dentro com honestidade e perceber o que ainda manda na gente por trás das decisões: orgulho, vaidade, desejo de controle, ressentimento, comparação, irritação constante, impaciência com os defeitos alheios, dureza com a própria história. A reforma íntima começa quando a pessoa para de justificar tudo e passa a se observar. Não com culpa, mas com lucidez. É quando ela entende que mudar não é se violentar, é se educar. E essa educação do espírito acontece em camadas. Às vezes, a pessoa acha que precisa começar do gigante, mas o progresso moral costuma nascer do pequeno. A resposta que você escolhe quando está cansado, a palavra que você segura quando poderia ferir, o julgamento que você substitui por silêncio, a necessidade de estar certo que você troca por paz. Tem dias em que a vitória espiritual é simplesmente não devolver na mesma moeda. Em outros, é pedir desculpas. E tem dias em que é aceitar que você não controla tudo, e mesmo assim continuar fazendo a sua parte com dignidade. A prática da caridade entra aqui como o treino mais direto. Só que muita gente reduz caridade a dinheiro ou doação, e isso é apenas uma parte. Existe a caridade material, sim, mas existe também a caridade moral, que é uma das mais difíceis. Não expor, não humilhar, não usar o erro do outro como palco, não esmagar ninguém com ironia, não espalhar o que foi contado em confiança, não destruir a esperança de alguém com pessimismo disfarçado de realismo. Caridade moral é quando você escolhe ser ponte, não muro. E isso vale dentro de casa, no trabalho, na internet, em todo lugar onde a gente tem a chance de ser remédio ou veneno. A humildade, por sua vez,
não é se diminuir. Humildade é parar de se colocar como medida do mundo. É reconhecer que a gente está aprendendo. E que errar não nos torna monstros, mas negar o erro nos prende nele. A humildade abre espaço para o perdão, e o perdão é uma das chaves mais libertadoras do progresso moral. Só que perdoar, muitas vezes, não é sentir algo bonito. É decidir parar de carregar o outro nas costas, dentro da mente. É parar de reviver a cena, de recontar a dor como se isso fosse manter justiça. Em muitos casos, perdoar é um processo, e não um estalo. É como tirar farpas. Algumas saem rápido, outras exigem paciência, cuidado e tempo. E aí entram as provas da vida. O Espiritismo convida a olhar para elas como oportunidades de crescimento. Não significa chamar sofrimento de bom nem romantizar dor. Significa entender que a vida usa as situações como escola. E que, frequentemente, o aprendizado não está no fato em si, mas em como você reage a ele. Tem prova que revela orgulho. Outra que mostra apego. Outra que mexe com medo. Outra que cutuca a impaciência. E, quando a pessoa percebe isso, ela começa a fazer uma pergunta simples que muda tudo. O que essa situação está tentando desenvolver em mim? Não é resignação cega. É direção. É transformar a experiência em maturidade. Para sustentar essa mudança, o estudo das leis divinas tem um papel importante, porque ele dá sentido e estrutura. Sem estudo, a pessoa fica só no sentimento do dia, e sentimento muda como clima. Já o entendimento dá chão, dá coerência, dá um mapa interno. Mas o mapa, sozinho, não faz a caminhada. Por isso a vigilância dos pensamentos e sentimentos é tão necessária. A mente é como uma casa com janelas. Se você deixa tudo aberto, entra qualquer coisa: raiva, comparação, paranoia, julgamento, desejo de vingança. Vigiar não é reprimir. É escolher o que você vai alimentar. Porque o pensamento repetido vira hábito, e o hábito vira caráter. Nesse ponto, seguir Jesus como modelo no Espiritismo não é um convite a virar uma estátua de santidade. É um convite a trazer o Evangelho para o cotidiano, para o jeito de falar, de trabalhar, de conviver, de reagir. E isso é poderoso porque espiritualidade, no fim, não é só aquilo que a pessoa crê. É aquilo que ela pratica quando a vida aperta. Se a recompensa é interna, então dá para notar sinais desse crescimento ainda aqui. A pessoa começa a sentir mais paz, mesmo em dias difíceis. Ela se culpa menos e se responsabiliza mais. Ela para de precisar provar valor o tempo todo. Ela aprende a ficar em silêncio sem se sentir derrotada. Ela começa a preferir a consciência tranquila ao orgulho alimentado. E isso, pouco a pouco, vai libertando o sofrimento moral. É como se o coração ficasse mais espaçoso por dentro. E quando isso acontece, o espírito está, de fato, enriquecendo. À medida que o espírito avança moralmente, algo começa a mudar de forma silenciosa nas experiências que ele vive. Não é que a vida se torne um tapete liso, sem desafios, mas os desafios passam a ter outra qualidade. O Espiritismo ensina que as encarnações acompanham o grau de maturidade do espírito. Isso significa que, quanto mais ele aprende a amar, perdoar e agir com justiça, menos precisa de provas duras para entender as mesmas lições. Nas primeiras etapas evolutivas, as experiências costumam ser mais intensas, porque o orgulho ainda é forte, o egoísmo ainda fala alto e a ignorância das leis divinas ainda produz muitos conflitos. O sofrimento, nesses casos, muitas vezes funciona como um freio. Ele interrompe excessos, corrige desvios, desperta a consciência. Não é punição arbitrária, mas consequência educativa. O espírito colhe aquilo que semeia, e a dor, quando aparece, frequentemente está ligada a aprendizados que ainda não foram assimilados. Mas conforme o progresso moral acontece, as provas se tornam mais sutis. Em vez de grandes rupturas externas, surgem desafios internos mais refinados. Às vezes a prova já não é perder, mas saber usar. Já não é ser humilhado,
mas não se deixar dominar pela vaidade quando é exaltado. Já não é enfrentar escassez, mas administrar abundância com responsabilidade. Isso mostra que a evolução não elimina a experiência, ela transforma o tipo de experiência. Com o avanço espiritual, a proporção entre expiação e missão também muda. A expiação está ligada à necessidade de reparar erros do passado. A missão está ligada à capacidade de servir, orientar, ajudar outros espíritos em seu próprio crescimento. Quando o espírito amadurece, ele passa a reencarnar não apenas para corrigir, mas para contribuir. Ele se torna ponto de apoio para familiares, amigos, comunidades. Às vezes é aquela pessoa que traz equilíbrio para o ambiente, que inspira pelo exemplo, que age com serenidade onde antes havia conflito. Nem sempre é alguém famoso ou reconhecido publicamente. Muitas missões são discretas, mas profundamente transformadoras. O Espiritismo também fala sobre a pluralidade dos mundos habitados e sobre os diferentes estágios evolutivos desses mundos. A Terra é classificada como mundo de provas e expiações, onde ainda dor, injustiça e imperfeição moral em larga escala. Porém, existem mundos regeneradores, onde o mal já não predomina, e mundos mais adiantados, onde o bem é regra. Espíritos mais evoluídos não precisam permanecer indefinidamente em ambientes compatíveis com fases anteriores do seu desenvolvimento. Assim como um aluno não permanece para sempre na mesma série, o espírito progride conforme seu aproveitamento moral. Isso não acontece por privilégio, mas por afinidade vibratória. O espírito encarna onde está em sintonia com as leis e o nível moral daquele mundo. Quando supera dentro de si o orgulho, o egoísmo e a inclinação para o mal, ele naturalmente se harmoniza com ambientes mais elevados. Não é uma promoção concedida por favoritismo, mas uma consequência do próprio estado íntimo. E então surge uma questão que desperta curiosidade em muitas pessoas: existe uma última reencarnação? No Espiritismo, a ideia da última reencarnação está associada ao momento em que o espírito atinge um grau de pureza tal que não precisa mais reencarnar em mundos materiais inferiores. Ele já assimilou as lições fundamentais. Já venceu as tendências que o prendiam ao sofrimento moral. Já desenvolveu amor, justiça e humildade como estado natural, não como esforço ocasional. Nesse estágio, o espírito é chamado de espírito puro. Isso não significa que ele deixa de existir ou que se torna estático. Pelo contrário, ele continua evoluindo, mas em planos mais elevados, sem a necessidade de provas dolorosas. Vive em plena harmonia com as leis divinas. Sua vontade está alinhada com o bem. Sua consciência é clara. Sua atuação passa a ser de colaboração direta com a ordem divina, auxiliando outros espíritos em suas jornadas. Jesus é apresentado, dentro do Espiritismo, como exemplo máximo de espírito puro. Ele encarnou não para expiar, mas para ensinar e exemplificar. Sua presença na Terra teria sido missão, não prova. Isso ajuda a compreender que, no estágio final das reencarnações materiais inferiores, o espírito não está fugindo da matéria, mas superando a necessidade dela como instrumento de aprendizado doloroso. Importante lembrar que esse processo é gradual e individual. Não existe comparação válida entre espíritos, porque cada um traz uma história longa, com experiências que atravessam séculos. O que importa é a direção. O progresso moral não é medido por títulos espirituais, mas por transformação real de sentimentos. Quando a pessoa começa a agir com amor espontâneo, quando a caridade se torna natural, quando o perdão não precisa de esforço dramático, quando a consciência está tranquila mesmo em meio às dificuldades, isso é sinal de avanço. E aqui está algo essencial: ninguém evolui por medo. A evolução verdadeira nasce da compreensão e do desejo sincero de ser melhor. O medo pode até conter comportamentos, mas só o amor transforma a essência. Por isso, o Espiritismo insiste tanto na educação moral e na liberdade de escolha. O espírito aprende, experimenta, erra, corrige, cresce. E cada passo dado na direção do bem já altera o tipo de experiência que ele terá no futuro. Quando se fala em progresso espiritual,
Muitas pessoas imaginam algo distante, quase inatingível, como se fosse reservado a seres extraordinários. Mas o Espiritismo apresenta uma visão mais profunda e ao mesmo tempo mais próxima da realidade. A evolução é um processo contínuo, acessível a todos, construído nas escolhas diárias. Não é um salto mágico, é uma escada. E cada degrau é uma decisão interna. Existe um ponto importante que costuma gerar dúvidas: como saber em que nível espiritual estamos? A resposta não vem por sinais externos, nem por experiências espetaculares. Ela aparece no modo como reagimos às situações. O nível espiritual não é medido por fenômenos, mas por sentimentos. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e ainda agir com dureza, orgulho e intolerância. Outra pode ter pouco estudo formal, mas demonstrar paciência, compaixão e equilíbrio diante das dificuldades. O que revela o grau de maturidade é a qualidade das emoções e atitudes. Um dos indicadores mais claros de avanço moral é a capacidade de manter a serenidade em meio às provas. Não significa ausência de dor, mas ausência de revolta destrutiva. O espírito mais amadurecido sente, sofre, enfrenta desafios, mas não se entrega ao desespero constante. Ele aprende a confiar nas leis divinas. Entende que tudo tem propósito educativo. E, principalmente, não transforma sofrimento em amargura permanente. Outro sinal de crescimento é a diminuição da necessidade de julgar. À medida que o espírito evolui, ele compreende que cada pessoa está em um estágio diferente de aprendizado. Em vez de condenar, ele tenta compreender. Em vez de competir, ele coopera. Em vez de reagir com agressividade, ele busca diálogo. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. Ela transforma ambientes, relações e decisões. Também muda a forma de lidar com o próprio erro. O espírito em crescimento não foge da responsabilidade, mas também não se destrói pela culpa. Ele reconhece, repara quando possível e segue adiante com aprendizado. A culpa paralisante é substituída por responsabilidade consciente. Isso traz leveza e maturidade. No plano espiritual, após a desencarnação, esse estado íntimo faz toda a diferença. O Espiritismo ensina que não é Deus quem determina sofrimento ou felicidade após a morte de forma arbitrária. O espírito encontra-se consigo mesmo. Se cultivou paz, colhe paz. Se alimentou ódio e culpa, sentirá o peso dessas vibrações até que consiga reorganizar seus sentimentos. A vida espiritual é continuação da vida mental. Não existe transformação automática apenas pelo fato de deixar o corpo físico. Por isso a importância de trabalhar o interior ainda aqui. O chamado umbral, descrito em obras espíritas, não é um local de punição divina, mas um estado vibratório compatível com espíritos ainda presos a emoções densas. Ele representa consequência, não castigo. E quanto mais o espírito se educa moralmente, menos afinidade terá com regiões de sofrimento. Já os mundos regeneradores representam uma etapa intermediária, onde o bem começa a predominar sobre o mal. Nesses mundos, os espíritos já compreenderam a necessidade da cooperação, do respeito e da justiça. O egoísmo não é mais a força dominante. A Terra caminha para essa transição, segundo a visão espírita, mas ainda enfrenta conflitos porque a maioria dos espíritos encarnados está em processo de aprendizado moral intenso. A chamada última reencarnação ocorre quando o espírito atinge equilíbrio interno suficiente para não necessitar mais das experiências dolorosas típicas de mundos inferiores. Isso não é privilégio, mas consequência de longo trabalho interior. Não há favoritismo divino. A lei de causa e efeito, a justiça perfeita, a misericórdia expressa na oportunidade constante de recomeçar. Importante compreender que ninguém está estagnado. Mesmo aquele que hoje enfrenta dificuldades profundas está em movimento. Às vezes a dor é o ponto de virada. Às vezes uma perda desperta valores que estavam adormecidos. Às vezes uma crise desmonta o orgulho que sustentava ilusões. O crescimento espiritual nem sempre acontece nos momentos fáceis.
Muitas vezes ele floresce nas experiências que nos obrigam a rever prioridades. O maior ganho continua sendo o mesmo: tornar-se moralmente melhor. E essa melhora não depende de posição social, religião específica ou condição financeira. Depende da decisão íntima de evoluir. Cada ato de perdão acelera esse processo. Cada gesto de caridade amplia a consciência. Cada vez que alguém escolhe o bem quando poderia escolher o mal, o espírito avança. Se você sente que está em fase de aprendizado intenso, isso já é sinal de consciência desperta. Crescimento começa quando a pessoa percebe que precisa crescer. Existe um momento na jornada espiritual em que a pergunta deixa de ser quando eu vou chegar, e passa a ser como eu posso servir melhor. Esse é um marco silencioso, mas profundo. Porque o espírito que começa a amadurecer entende que evolução não é apenas libertar-se da dor, mas tornar-se instrumento de auxílio. Quanto mais ele se eleva moralmente, mais amplia sua capacidade de colaborar com o bem. No Espiritismo, essa mudança de perspectiva é essencial. O espírito que antes buscava apenas resolver seus próprios conflitos passa a enxergar a coletividade. Ele percebe que sua paz interior influencia ambientes. Que sua paciência evita conflitos maiores. Que sua palavra equilibrada pode impedir desentendimentos. Que seu exemplo silencioso educa mais do que discursos longos. A missão começa dentro de casa, nas relações mais próximas, nas atitudes cotidianas. A verdadeira maturidade espiritual não se anuncia. Ela se demonstra na forma de agir quando ninguém está observando. O espírito mais consciente não precisa de palco para praticar o bem. Ele compreende que cada gesto constrói seu futuro espiritual. E isso altera completamente a forma como encara desafios. Ele não pergunta apenas por que isso está acontecendo comigo, mas também o que eu posso aprender e como posso agir com dignidade aqui. À medida que esse entendimento cresce, o medo da morte diminui. Não porque a pessoa ignore a dor da separação, mas porque entende que a vida não termina. A desencarnação passa a ser vista como transição natural. O espírito sabe que levará consigo aquilo que cultivou, seus sentimentos, suas conquistas morais, suas tendências. E isso traz responsabilidade, mas também serenidade. O processo de evolução não elimina desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. Em vez de revolta constante, surge confiança. Em vez de desespero, surge reflexão. Em vez de ódio, surge compreensão. Isso não significa ausência de emoções humanas, mas domínio progressivo sobre elas. O espírito não deixa de sentir, mas aprende a sentir com equilíbrio. E é justamente esse equilíbrio que prepara para experiências mais elevadas. Espíritos que alcançam graus mais altos de moralidade tornam-se colaboradores ativos na obra divina. Auxiliam na orientação de outros espíritos, participam de tarefas no plano espiritual, cooperam em projetos ligados à evolução coletiva. O bem passa a ser natural, não forçado. A chamada última reencarnação, nesse contexto, não é um prêmio entregue por esforço isolado de uma única vida. É o resultado de séculos de aprendizado, de inúmeras oportunidades aproveitadas, de quedas superadas e de virtudes consolidadas. Quando o espírito já venceu dentro de si o orgulho persistente, o egoísmo dominante e a inclinação consciente para o mal, ele não necessita mais das experiências densas que caracterizam mundos inferiores. Ele continua existindo, continua crescendo, mas em níveis mais elevados de consciência. Sua felicidade não depende de circunstâncias externas. Está alinhado às leis divinas. Vive em harmonia com o bem. Sua atuação se torna espontaneamente construtiva. Não há sofrimento moral porque não há conflito interno. Mas é importante lembrar, ninguém salta estágios. O crescimento é gradual. Pequenas vitórias acumuladas constroem grandes transformações. Às vezes o avanço está em controlar uma palavra dura. Outras vezes está em aceitar ajuda. Em certos momentos está em reconhecer orgulho. Em outros, em pedir perdão.
Cada gesto sincero de melhoria conta. O maior ganho espiritual permanece o mesmo desde o início desta reflexão: evoluir moralmente. Tornar-se mais amoroso, mais justo, mais paciente, mais caridoso. Esse é o patrimônio que atravessa encarnações. Esse é o verdadeiro progresso. E quanto mais o espírito evoluir, mais livre ele se torna. Livre do medo, livre da culpa constante, livre da necessidade de dominar, livre da prisão do próprio ego. A liberdade espiritual nasce de dentro. E ela começa com uma decisão simples e diária: escolher o bem. Se toda essa jornada espiritual pudesse ser resumida em uma única imagem, talvez fosse a de uma semente. Pequena, quase invisível, mas carregando dentro de si uma árvore inteira. O espírito também é assim. Em seu início, traz potenciais que ainda não floresceram. Ao longo das encarnações, passa por estações diferentes, algumas de sol, outras de tempestade. Algumas de abundância, outras de escassez. Mas cada experiência, quando bem aproveitada, amplia raízes e fortalece o tronco. O Espiritismo mostra que ninguém está perdido no universo. Cada espírito está exatamente no ponto evolutivo que corresponde ao seu próprio aprendizado. Não há privilégio, não há condenação eterna, não há favoritismo. A lei, a justiça e a misericórdia expressa na oportunidade contínua de recomeçar. A reencarnação não é punição, é ferramenta de crescimento. Cada vida é uma sala de aula diferente, com conteúdos ajustados às necessidades morais daquele espírito. O maior ganho continua sendo a evolução moral, porque é ela que transforma completamente o tipo de realidade que o espírito experimenta. Quando o orgulho diminui, as relações se tornam mais saudáveis. Quando o egoísmo enfraquece, a cooperação cresce. Quando o perdão se fortalece, o sofrimento moral se dissolve. E, pouco a pouco, o espírito começa a experimentar uma felicidade que não depende das circunstâncias externas. A recompensa verdadeira nunca foi um prêmio entregue após a morte. Ela começa aqui, no íntimo. É a paz de consciência que permite dormir com tranquilidade. É a leveza de não carregar rancores antigos. É a serenidade diante das perdas. É a capacidade de amar sem exigir retorno. Essa felicidade é construída internamente, e ninguém pode retirá-la. Quando chega o momento da última reencarnação em mundos inferiores, isso não acontece por acaso. O espírito já não precisa da dor como instrumento principal de aprendizado. Já desenvolveu virtudes consolidadas. Já aprendeu a agir de acordo com as leis divinas de forma espontânea. Sua sintonia vibratória o conduz naturalmente para planos mais elevados de experiência. Ele não deixa de evoluir. Apenas muda o tipo de aprendizado. Deixa as provas dolorosas e passa a atuar como colaborador consciente do bem. Auxilia outros espíritos. Participa da harmonia universal. Vive alinhado com o amor como estado permanente, não como esforço ocasional. Jesus, no entendimento espírita, representa o exemplo máximo dessa condição. Um espírito que já alcançou pureza moral plena e encarnou por missão, não por necessidade de expiação. Ele demonstra que o destino final do espírito é o amor consciente, a sabedoria equilibrada e a cooperação com o plano divino. Mas é essencial compreender que o processo começa agora. Não em outra vida distante, não em um futuro indefinido. Começa na decisão diária de melhorar um pouco mais do que ontem. O maior ganho espiritual não é tornar-se extraordinário aos olhos do mundo, mas tornar-se melhor por dentro. Cada pequena vitória sobre o orgulho, cada gesto de caridade silenciosa, cada pensamento elevado cultivado com esforço já altera o caminho futuro. A evolução é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, todos os espíritos alcançarão estágios elevados. A diferença está na velocidade com que escolhem aprender pelo amor em vez da dor. A liberdade espiritual é consequência dessa escolha. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva aqui nos comentários qual parte mais tocou seu coração.
Isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo e também fortalece essa corrente de aprendizado. E, se este vídeo trouxe clareza para sua caminhada, curta e compartilhe com alguém que esteja buscando crescimento espiritual. Sua participação mantém essa mensagem viva e alcançando mais consciências.